Bom dia! Hoje são 9 de setembro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Trago aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Cargo engenheiro, nível superior. Essa prova foi realizada em 2013. O órgão que elaborou as questões foi a SESGRAN Rio. Veja a questão aí. Temos assim, no trecho, e aí o trecho, entre aspas. O que ocorreu de fato foi um processo difícil e conflituado, em que, pouco a pouco, a visão inovadora veio ganhando terreno. Fecha aspas. E aí vem a questão. A palavra destacada, que é a palavra que, você vê aí em destaque, que. A palavra destacada se refere a um termo do contexto anterior, assim como em dois pontos, e aí as 5 alternativas. A questão quer que você encontre a única alternativa em que o que aparece lá tem a mesma função sintática que o que aparece aqui. Entendeu? Então, o que aparece nessa oração aqui é um pronome relativo. Então, você vai procurar a única alternativa em que o que também seja um pronome relativo. Nas demais, o que não é um pronome relativo. É isso que a questão quer. Esse que aqui é um pronome relativo. O pronome relativo, como o nome diz, ele se relaciona com um termo que vem antes dele, um substantivo, uma palavra, uma oração, um substantivo que vem antes dele, uma expressão que venha antes dele. Então, o pronome relativo, que ou qualquer outro pronome relativo, e não apenas o que, refere-se a um termo anterior, a um substantivo anterior. E é o que acontece aqui nessa oração. Veja, o que ocorreu de fato foi um processo difícil e conflituado em que, ou seja, nesse processo no qual, pouco a pouco, a visão inovadora veio ganhando terreno. Então, a visão inovadora veio ganhando terreno nesse processo difícil e conflituado. Então, você vê que esse pronome aqui, que, é um pronome relativo. Ele substitui a expressão processo difícil e conflituado. Veja, um processo difícil e conflituado em que, ou posso dizer, no qual a visão inovadora veio ganhando terreno, entendeu? Então, o que aqui é pronome relativo. Então, a questão quer que você encontre a única alternativa em que o que também seja um pronome relativo. Porque nas 4 alternativas, o que não é pronome relativo, apenas em uma. Ele é também pronome relativo. Procure. 1 minuto.
Muito bem, gente, então vamos resolver a questão aí. Eu dou sempre um tempo, não é? De 1 minuto, porque eu nem poderia dar esse tempo, não é? Eu poderia já ir explicando direto, mas não, eu quero forçar você a ler a questão, a estudar a questão, principalmente se você aí está numa fase de concursos públicos, entendeu? É por isso que eu dou um tempo de 1 minuto, para que você resolva a questão. Eu sei que você poderia pausar aí, mas se eu explicasse direto, você talvez não pausasse, né? E aí não haveria a aprendizagem. Então, resolva sempre as questões aí, principalmente se você está em fase de concursos públicos. Então vamos às questões aí, às alternativas. Vou procurar aquela que a questão quer, não é? A questão quer que eu encontre a única alternativa em que o que é pronome relativo, que ele se refira a um termo anterior. Então vamos lá. Alternativa A. Não necessito dizer que, para mim, não há verdades indiscutíveis. Muito bem, esse que aí não é pronome relativo. Veja que antes dele não vem substantivo algum. Vem o verbo dizer aí, e não substantivo. Então esse que aí não se refere ao termo anterior. Então não é um pronome relativo. Não necessito dizer o quê? Que para mim não há verdades indiscutíveis. Esse que aí é apenas uma conjunção integrante. Ele inicia uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Não necessito dizer a primeira oração. Não necessito dizer o quê? Que para mim não há verdades indiscutíveis. A segunda oração. Então esse que aí não é pronome relativo. Ele não se relaciona, não se refere a um termo anterior. É apenas uma conjunção integrante. Na alternativa B de bola, poucos eram os que questionavam, mesmo porque, dependendo da ocasião, pagavam com a vida seu inconformismo. Veja bem esse que aí. Será que ele se refere a um termo anterior, antes dele, esse os aí, os que? Claro que sim. Esse que aí, na alternativa B, é pronome relativo. E é essa a alternativa que a questão quer. O que como pronome relativo. Esse us aí que está antes de que, esse us, na verdade, ele é um pronome demonstrativo. Que diz aí, pode ser substituído por aqueles. Eu digo assim, poucos eram aqueles que questionavam. Então veja, esse us aí, antes do pronome relativo que, esse us, ele é um pronome demonstrativo. E esse que aí, refere-se a esse us aí, entendeu? Veja, quem questionava aqui, olha aqui, os que questionavam. Quem questionava? Aqueles. Então você vê que o pronome aí, que, é relativo. Ele substitui a palavra que vem antes. No caso aí, a gente substitui por aqueles. Aqueles que questionavam. Ou seja, aqueles questionavam. Substitua o que por aqueles. Poucos eram aqueles que questionavam. Aqueles questionavam. Então você vê que o pronome relativo aí, que, relaciona-se com o termo que vem antes dele, no caso aí, os, que é um pronome demonstrativo, e pode ser substituído por aqueles. Aqueles que questionavam. Questionavam em relação àqueles. Então você vê que o pronome relativo, ele se refere a um termo anterior. Aqueles que vem antes aí do que? Aqueles que questionavam. Olha aqui no plural. Questionavam no plural. Por quê? Porque refere-se àqueles. Então, o que aí é pronome relativo. Até agora, essa alternativa B é a única correta. Até agora. Alternativa C. Ocorre, porém, que essa certeza pode induzir a outros erros.
Esse que aí não é pronome relativo. Ele não, antes dele não vem aí substantivo algum, vem a palavra porém. Olha aí, porém. Esse que aí não é pronome relativo. Ele não se refere a um termo anterior. Esse que é também uma conjunção integrante, que inicia uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Ocorre, olha aí, ocorre porém que, ocorre porém é a primeira oração. E a segunda, que essa certeza pode induzir a outros erros. Oração subordinada substantiva, subjetiva, exerce a função de sujeito. Então esse que aqui na alternativa C não é pronome também relativo. É apenas conjunção integrante. Viu aí? Alternativa D de dado. O de achar que quem defende determinados valores estabelecidos está indiscutivelmente errado. Alternativa D. Esse que também aí não é pronome relativo. Antes dele vem aí o verbo achar e não um substantivo. Viu aí? O pronome relativo, ele se relaciona com um substantivo. Ele se relaciona com uma palavra substantivada. Então esse que aí, na alternativa D, não é pronome relativo. É também apenas uma conjunção integrante. Ela inicia outra oração aí, subordinada substantiva, objetiva direta, que exerce a função de objeto direto. A primeira aí, oração, o de achar. Olha o verbo achar. O de achar o quê? O de achar, primeira oração. A segunda, que quem defende determinados valores, olha aí, a segunda oração. Então o verbo, a palavra que aí não é pronome relativo. Não se refere a um termo anterior. Entendeu? Alternativa E. Os fatos demonstram que tanto pode ser como não. Veja aí, esse que também não é pronome relativo. Também é conjunção integrante. Inicia uma oração aí subordinada. Veja, os fatos demonstram. Os fatos demonstram. Primeira oração. Aí vem a pergunta, os fatos demonstram o quê? Aí a segunda oração, que tanto pode ser como não. Então, que tanto pode ser como não é uma oração subordinada, objetiva direta. Exerce a função de objeto direto. Os fatos demonstram o quê? E aí vem a oração. Então, esse que aí é conjunção integrante. Resumindo, a única alternativa correta aí é a letra B, porque ali o que é pronome relativo. Mais um vídeo e muito obrigado.